Eu fiquei com a honra aí de apresentar o nosso palestrante de abertura, plenária de abertura. Então, é um prazer apresentar, introduzir o professor Luiz Antônio Barreira San Martín, do IMEC Unicamp, é docente do IMEC Unicamp desde 1981, fez doutorado na área de teoria de Lie, da onde não largou mais, né? Em Warwick, Inglaterra. O professor Luiz é o principal, isso é unanimidade, né? Principal colaborador brasileiro na construção da moderna teoria de Lie, na verdade, a teoria de semigrupos de Lie, qual vemos hoje o fruto de tudo isso, de todo o empenho, de todo o trabalho nas aplicações, nas publicações, na formação de recursos humanos. Então, fizemos uma pesquisa de história da teoria de Lie no Brasil e pudemos identificar que é o primeiro trabalho brasileiro publicado em língua portuguesa de teoria de Lie, é o livro do professor Luiz San Martín de Álgebras de Lie, de 1999, conhecidos por todos, citados por todos, usado por todos, né? E mais uma coisa, quem não sabe, o professor Luiz San Martín é paranaense, de Londrina, pertinho aqui de Maringá. E então, o título da palestra do professor Luiz é Ações em Produtos de Variedades FLAG. Professor Luiz, à vontade. Primeiro, deixa eu liberar o microfone, agora liberou. Estão me ouvindo? Tá. E acho que o vídeo está vendo também. Pô, começa a apresentar assim, eu fico nervoso. A gente está isolado em casa, com pouco contato social, qualquer contato social deixa a mão suando. Enquanto a boiada passa, a gente fica pensando em matemática aqui, que é uma forma de manter a civilização dentro da gente, né? Tá certo? É uma forma, né? Manter a matemática. Então tá, então acho que, pois não, tá. Não tem que abrir, eu vi que recebi 2 links, um para palestra e outro para abertura, mas acho que é o mesmo, né? Tá, então continuando mesmo. O que eu preparei para falar, assim, uma coisa meio genérica, que está aí o título, como é que é? O título é Ações em Produtos de Variedades FLAG. A situação aqui é o seguinte, quer dizer, eu tenho trabalhado, as pessoas que têm trabalhado comigo, têm trabalhado com grupos de Lie semi-simples, e uma das... um grupo de Lie semi-simples e uma das questões essenciais para lidar com um grupo de Lie semi-simples, dimensão finita, ou mesmo dimensão infinita, quando a teoria se generaliza para dimensão infinita, ele segue essa mesma linha, é olhar ações ações do grupo, quer dizer, como que se comportam, como que é a geometria, como que é a ação do grupo em variedades FLAG. Assim, desde o meu doutorado eu comecei a lidar com isso a partir do princípio de ação de grupo linear em espaço projetivo, aí você generaliza para a variedade FLAG. Uma das coisas que eu fiz na minha tese de doutorado foi exatamente dar esse salto, quer dizer, a aplicação de sistema de controle, sistema dinâmico, estender a grupos semisimples, e é sempre via ação de variedade FLAG. Pois bem, ao longo do tempo, assim, volta e meia tem aparecido um desenvolvimento de técnica para estudar certas coisas em grupos semisimples que envolvem isso que é o título do que eu vou falar hoje, meio genérico, que é ação em produtos de variedade FLAG. Um produto de variedade FLAG em particular, uma variedade FLAG. Vai ficar pedida, você vai tomar banho de terça-feira? Aproveitou.
Ah, tá. Foi algum equívoco. Estão me ouvindo bem? Então, né? Tá. Eu estou olhando vocês, daqui a pouco eu vou ligar aqui para fazer o compartilhamento da tela, para poder mostrar PDF e tal. Tá? Mas então, aí aparece, isso que é o título, apareceram ao longo do tempo, técnicas que envolvem a ação no produto de variedade Flag. Não tenho nada sistematizado com isso, mas assim, enquanto a gente está aqui, isso que eu falei, enquanto passa uma boiada por cima da gente, tá certo? A gente vai pensando em matemática, e assim, e me ocorreu isso. Eu achei que seria uma coisa interessante falar aqui, uma coisa não sistematizada, mas que talvez mereça sistematizar melhor, tá certo? Então, assim, eu vou comentar, o que eu vou fazer é comentar algumas das coisas que foram feitas em grupos de listening simples, usando que de alguma forma aparece a ação da variedade Flag. Tá certo? Então deixa eu compartilhar a tela, e eu vou compartilhar a tela e começar com PDF de um resumo do que eu preparei no PDF, e vamos ver o que dá, tá certo? Tá? Então vamos lá. Não, apresentar agora, desculpa. Aqui. Opa. Eu, desde o começo do ano, eu tenho dado aula fazendo desse jeito, tá certo? Tem funcionado. Pessoal que, assim, hoje tem um monte de gente, muito mais do que eu tenho me acostumado, desde abril, desde abril ou maio, eu tenho dado tudo isso. Compartilho a tela e vou seguindo, tá certo? É mais ou menos essa forma de apresentação, tá? Então, tela inteira, ainda não sei se essa tela inteira é o melhor que tem, tá certo? Então tá. Então tá aí, cadê os PDF? Tá começando a apresentar. Os PDFs estão todos aqui. Eu abri, se vocês olharem aí, tem os diagramas de Jenkins aí, foi a última coisa que eu abri, que eu vou usar daqui a pouquinho, tá certo? Tem quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 janelas abertas de PDF, tá certo? Para qualquer eventualidade, tá bom? Então tá. Então, esse texto, aqui que é o texto que eu escrevi, redigi algumas coisas, não sem muita, digamos assim, energia, um texto para guiar a fala. Tá certo? Então, ações em produtos de flags, assim, para simplificar, tá certo? E o que acontece é o seguinte, quer dizer, começa com um grupo de listening simples, na nova ortografia esse semi-simples está escrito errado, mas é um grupo de listening simples não compacto, tá certo? E esse grupo, álgebras de Ligier, o grupo em geral real complexo, tá certo? O grupo complexo é necessariamente não compacto, mas assim, do jeito que as coisas são feitas, você tem uma abordagem uniforme para real ou complexo, pelo menos no que aparece aqui, a maior parte do que aparece aqui, tá certo? Então as variedades flag do grupo, elas são, tem escrito normalmente, variedade flag são 2 elevado a L, variedades flag, 2 elevado a L menos 1, né? Variedades flag do grupo, que eu escrevo F, subíndice θ maiúsculo, onde esse θ é um subconjunto do diagrama de Jenkins do grupo G. Tá? Eu esqueci de falar, pessoal, se alguém quiser interromper para perguntar alguma coisa, sintam-se à vontade, tá certo? Eu não, assim, até seria bom, porque às vezes a gente está falando aqui, você fica meio perdido, então até é bom interromper para quebrar um pouco a fala, a gente saber o que está acontecendo, tá certo? Pois bem, eu tenho denotado isso, eu vou falar aqui com uma certa liberdade o que é variedade flag, tá certo? Quer dizer, os exemplos clássicos são do grupo linear, SLI
em que as variedades flag são variedades de flags de subespaços de Rn ou Cn, dependendo do se é complexo ou real. Tá certo? Então eu fui encostar uma porta que bateu ali, e então eu costumo parametrizar a variedade flag com o subíndice θ, onde esse θ é o subconjunto do diagrama de Dynkin do grupo. Tá? Eu vou tomar produtos de variedades flag, então de duas variedades flag, só que não são duas variedades flag arbitrárias. Começa com uma, Fθ, e toma esse conceito de variedade flag dual, que é um conceito que apareceu quando eu estava lidando, na verdade, para mim, apareceu para mim como em termos de para lidar com alguma coisa de semigrupo. Eu devo falar mais adiante disso, tá certo? Então, o dual eu escrevi o θ estrela, que é um outro subconjunto do diagrama de Dynkin, tá certo? E já digo qual é a razão de ser desse dual, tá certo? A razão de ser está escrito 3 linhas para baixo aí, que essa variedade dual parametriza o que se conhece por célula aberta de Brouard em Fθ. Quer dizer, cada célula aberta é descrita por um ponto dessa variedade flag dual, e vice-versa, tá certo? Então, a razão de ser do dual é a descrição das células abertas de Brouard. Tá? Formalmente, esse θ estrela ele é definido como menos W0θ. Eu escrevo W0 sempre um elemento do grupo de Weyl, que eu chamei de involução principal, tá certo? Que é os elementos do grupo de Weyl como produtos de reflexões simples, esse é o elemento de maior comprimento, tá certo? Então, esse dual, esse conjunto dual θ estrela, ele é dado por menos W0 θ, tá certo? Quer dizer, se θ é um subconjunto do diagrama de Dynkin, então menos W0 é outro subconjunto. Quer dizer, esse menos W0 é uma aplicação que leva ao diagrama de Dynkin nele mesmo. Tá certo? Na verdade, esse menos W0 ele é uma simetria do diagrama de Dynkin. Tá certo? Então eu pus aqui os diagramas de Dynkin e simetrias do diagrama de Dynkin não são todos que têm, tá certo? Simetrias não triviais. Quer dizer, os que têm simetrias não triviais são o AL, com L maior que 2, maior ou igual a 2, tá certo? Que a simetria, se eu olhar esse diagrama, ele tem uma simetria entre raízes extremas. A primeira vai na última, a segunda vai na penúltima e assim por diante, tá certo? Isso é uma simetria. Esse diagrama BL, ele não tem simetrias não triviais, tá certo? Assim como o diagrama CL também não tem. O DL tem simetrias, que é permutar essa alfa L menos 1 aqui com alfa L. Permuta essas duas. Esse G2 não tem simetria, o F4 não tem simetrias, o E6 tem uma simetria que é permutar o primeiro com o último, o segundo com o 4 aqui, e só isso, tá certo? E os demais não têm simetrias. Então, voltando ao dual, tá certo? Na boa parte das álgebras de Lie, esse menos W0, que é uma simetria do diagrama de Dynkin, ele é exatamente a identidade. Então, em boa parte das álgebras de Lie, o θ estrela é o próprio θ. Então, a variedade flag dual é a própria variedade flag, tá certo? Mesmo no caso dos diagramas que têm simetria, existem casos em que o θ estrela é o próprio θ, tá certo? É o caso, por exemplo, do que eu vou falar muitas vezes, é o caso do flag maximal,
isso em qualquer grupo, álgebra de Lie, o flag maximal em que ele é dado pelo conjunto vazio. E, claro, o conjunto vazio é autodual, tá certo? E eu escrevi aí, o F-teta estrela essencialmente é igual ao F-teta, mas tem uma questão, por questão de trabalhar, é como se mudasse a origem do flag. Tá? Um exemplo concreto aí, para quem não está acostumado com esse tipo de coisa, é quando eu tomo a Grassmanniana é flag de grupo linear, tá certo? Eu escrevo GR subíndice K de N, onde N é a dimensão do espaço vetorial que ele está lidando, e K é a dimensão de subespaços. Então, esse GR subíndice K de N é o conjunto dos subespaços de dimensão K dentro do espaço de dimensão N. Tá certo? Então, é a Grassmanniana de subespaços de dimensão K. Então, o dual dele, assim, a definição geral, quando especializada aí, o dual da Grassmanniana de subespaços complementares, de dimensão complementar. Tá certo? Então, tá. Então, assim, tem toda essa construção, assim, e a essência do que eu vou falar hoje, das coisas que apareceram, é olhar a ação do grupo G nesse produto cartesiano. O produto cartesiano da variedade com a variedade flag dual. Quer dizer, por exemplo, a ação do grupo linear, SL, numa Grassmanniana, produto cartesiano, a Grassmanniana de dimensão complementar. Por exemplo, espaço projetivo e Grassmanniana de subespaços de codimensão 1. Tá certo? Qual que é a ação? É a ação que é chamada, todo mundo chama assim, é a ação diagonal. Tá certo? A diagonal quer dizer que o elemento do grupo agindo no par ordenado é agir na primeira e na segunda componente, tá certo? E varia. Claro, essa ação funciona em qualquer ação, produto cartesiano, qualquer ação que você tiver em duas variedades, produto cartesiano, você tem essa ação. Não é específico. O que é específico aqui é o tipo de variedade, quer dizer, é o flag com o flag dual. Tá certo? Então tá. Então o primeiro passo para olhar essa ação é olhar quais são as órbitas dessa ação. Tá certo? Claro, o flag, a variedade flag é uma variedade compacta que o grupo age, tá certo? E age transitivamente. Quer dizer, é um espaço homogêneo do grupo, inclusive o espaço homogêneo do grupo compacto maximal, tá certo? Então, tem uma única órbita na própria variedade flag. Já na variedade produto, não tem uma única órbita, mas, no entanto, ele tem um número finito de órbitas, tá certo? E é aqui que entra o centro da questão, tá certo? E ele tem um número finito de órbitas, e essas órbitas, assim, aí eu vou ter que falar um pouco da linguagem de grupos de Lie, elas são parametrizadas, são descritas, são nomeadas por elementos do grupo de Weyl, tá certo? As órbitas, elas têm esse tipo que eu estou escrevendo aqui, sempre OW, que é a órbita a origem do flag F-teta, e aí você vai no flag F-teta estrela, tem a origem do F-teta estrela, que eu escrevi como X subíndice teta estrela, e translada ele pelo elemento do grupo de Weyl, tá certo? Então, em particular, se o W é a identidade, então é a origem, é o par ordenado dado por origem. Mas para W, diferente da identidade, varia com esse número finito de translações pelo grupo de W, tá certo? É pelo grupo de Weyl, W. O grupo de Weyl é finito, esse número de translações é finito, tá certo? Tá? E eu escrevi as origens, quer dizer, notação que eu uso sempre,
o flag, a variedade flag é escrito como G sobre P θ, e a variedade flag dual é escrito como G sobre P θ estrela, que são grupos parabólicos associados a isso. Tá? Assim, essa linha aqui está mais ou menos indicado como é que é a demonstração desse número finito de órbitas é elementar, tá certo? Quer dizer, o que acontece é que, como o grupo age transitivamente nas variedades flag, a hora que se aplica, G você pode levar a primeira coordenada aonde você quiser. Então leva para a origem e depois sobra, para olhar as outras órbitas, sobra a ação do grupo vamos dizer assim, na fibra em cima da origem da primeira coordenada. E essa ação é a ação do grupo de isotropia na primeira coordenada, que é esse grupo. E isso daí é a decomposição de Brouard, que é chamada, essa ação desse grupo naquela variedade é chamada de decomposição de Brouard, tá certo? E a quantidade de órbitas aí é finita, que é o número de células de Brouard que aparece, tá certo? E nessa caracterização a gente tem uma única órbita aberta, tá certo? Que é a órbita exatamente quando a gente olha a órbita parametrizada pelo elemento de maior comprimento, que é essa involução principal, tá certo? Essa órbita é aberta, como é a única aberta, ela é densa também, porque sobra fora dela um número finito de variedades de dimensão menor, tá? Então ela é aberta e densa. Essa órbita. Do que eu vou falar para baixo, assim, basicamente as coisas que apareceram mais foram exatamente essas órbitas abertas, tá certo? Assim, tem muito pouca coisa feita sobre, que eu saiba, sobre as outras órbitas, as demais órbitas, tá? Então tá. E então, ela tem também uma única órbita fechada, tá certo? Que é a órbita em que aquilo que se toma o W igual a 1, tá certo? E essa órbita fechada, ela é difiomorfa tanto as duas variedades. Quer dizer, a variedade flag dual é difiomorfa à própria variedade, tá certo? O exemplo da grasmaniana que eu falei, aquelas duas grasmanianas são variedades difiomorfas, tá certo? Tá? Eu coloquei aqui como exemplo para localizar um pouco, tá certo? As órbitas da ação do grupo linear na grasmaniana, nesse par de grasmanianas duais, que são difiomorfas, tá certo? Então, a órbita aberta é o conjunto dos pares que são transversais, tá certo? As dimensões complementam e eles são transversais, a interseção é nula. A órbita fechada é o conjunto dos pares em que um dos subespaços está contido no outro. Então, mínimo de transversalidade, zero transversalidade, tá certo? E é claro, o que está contido no outro tem que ter dimensão menor, por isso eu coloquei isso daqui. Tá? E, em geral, as outras órbitas são formadas por pares em que você fixa a dimensão da interseção, quer dizer, o grau de transversalidade é dado pela dimensão da interseção. Então, as órbitas são determinadas pelo grau de transversalidade entre os subespaços. Tá? E, bem, tem também ainda nas órbitas, tá certo? Falando. Então, esse é o resumo do que acontece com as órbitas nesses flags, tá certo? Uma coisa desse tipo acontece, tá certo? Também, até isso aí não é específico do flag vezes flag dual, tá certo? Mas o flag dual dá para falar as coisas com clareza desse jeito, tá? E, então, falar um pouco da órbita do grupo compacto, tá certo? Quer dizer, um grupo semisimples, ele tem um compacto maximal, tá certo? Exemplo, grupo linear, o K é o grupo ortogonal, o grupo das matrizes ortogonais,
tá certo? E a gente pode falar das K-órbitas, que são as K-órbitas estão contidas nas G-órbitas. K-órbitas, é claro, na ação diagonal. Quer dizer, esse grupo K, ele age transitivamente em qualquer variedade flag. Quer dizer, as variedades flag são quocientes também desse grupo K, tá certo? E o que acontece é que a informação que tem aqui, se eu olhar a órbita diagonal das respectivas origens, o que está escrito aí, xθ, vírgula, w, xθ, estrela, são as origens das finitas órbitas no produto cartesiano. Então, olha a órbita de K a partir dessas origens. Essas órbitas de K, elas são os próprios flags. Então, imagina, você está num produto cartesiano, essas órbitas são subconjuntos, tá certo? E esses subconjuntos você pode projetar na primeira e na segunda coordenada. Eu usei T e Q, a primeira e segunda coordenada, as projeções na primeira e na segunda coordenada, tá certo? Olha, tá errado aqui, viu? Seria, de novo, Fθ estrela. Eu fui projetar na segunda coordenada e troquei a posição do estrela, tá certo? No Q está errado. Tá? E se eu olho essas projeções, restringe essas projeções, essa órbita te dá difiomorfismos, quer dizer, essas órbitas são gráficos de difiomorfismos, tá certo? Deixa eu escrever aqui só o caso do flag maximal, tá certo? No caso do flag maximal, em que o θ é o vazio, θ estrela é o próprio θ vazio, esse W é um difiomorfismo do flag no flag. Tá certo? No caso de flags autoduais, em geral isso aí acontece. Tá certo? Só que no caso do flag maximal, a gente tem uma ação do grupo de Weyl, uma ação à direita, que é uma ação que é diferente da ação do grupo propriamente dita. É uma ação à direita que vem de uma construção de normalizador de grupos. Tá certo? Então você tem essa ação do grupo de Weyl à direita, deixa eu insistir, né? E as órbitas, elas são os gráficos dessa ação, tá certo? As órbitas do K, tá? Então tá, mais uma informação sobre essa ação, tá certo? Sobre as órbitas em particular, tá certo? E aqui que entra a essência, na verdade, a essência da razão do interesse de olhar essa ação, na verdade, tá certo? Se eu pego uma órbita do tipo OW, tá certo? Eu vou chamar de P subíndice W a restrição da primeira projeção a essa órbita e Q subíndice W a restrição da segunda projeção a essa órbita, tá certo? Então, o que é, como é que são, o que está escrito aqui nesse primeiro momento, como é que são as fibras dessas projeções na órbita. Tá certo? Se eu pegar a projeção no produto inteiro, a fibra dá uma das componentes do produto. Mas quando restringe na órbita, te dá um subconjunto de uma das componentes. Então, o que eu escrevi aqui, está escrito aqui é a essência da coisa. Tá certo? Quer dizer, se eu olho a imagem inversa em relação a uma das projeções, tá certo? Então ele dá o elemento num ponto, tá certo? Ele te dá esse elemento, que é esse conjunto unitário, vezes uma órbita do grupo N, tá certo? Onde esse grupo N é, assim, para quem está acostumado, é o grupo que aparece na decomposição de Iwasawa, tá certo? No caso do grupo linear, N é o grupo das matrizes triangulares superiores. Tá certo? Então, isso na primeira projeção, na segunda é só inverter as coisas. Tá certo? Aparece uma coisa parecida, inverte. Tá? Dito de outra forma, e aqui que é a essência da coisa, nesse item aqui, quer dizer, se eu faço a imagem inversa, nesse caso aqui, da origem, tá certo?
e projeto na segunda coordenada, tá? Isso dá a célula de Brouwer associado ao elemento W, tá certo? Então eu estou fixando as coisas na órbita OW. Para uma órbita OW, a gente fixa isso. E isso vale em geral, tá certo? Agora que você faz a imagem inversa de um ponto e projeta na segunda coordenada, na outra coordenada, na outra componente, isso te dá uma célula de Brouwer, tá certo? Que é uma subvariedade. Células de Brouwer em variedades Flagg são subvariedades difiomorfas a variedades de RE, tá certo? Essas está escrito aí embaixo. Tá? Essas fibras, elas são difiomorfas a espaços vetoriais e porque as órbitas do grupo N, as células de Brouwer, elas são difiomorfas espaço vetorial. A difiomorfa é um subgrupo do grupo N, na verdade. Tá certo? E aqui que entra a essência da coisa. Tá certo? Quando eu pego o W igual a identidade, por exemplo, tá certo? Então a órbita OW é exatamente o Flagg. Então você acha a imagem inversa e projeta vamos dizer assim, se tiver, no caso, o autodual, dá o próprio X, tá certo? Dá um ponto só. Mas, no geral, por exemplo, na órbita aberta, quando você faz isso, faz a imagem inversa de um lado e projeta do outro lado, isso te dá na órbita aberta, te dá as variedades, te dá células de Brouwer abertas, tá certo? Que é, assim, tudo isso começou, na verdade, dessa relação, da parametrização das células de Brouwer usando esse produto cartesiano. Tá? Então tá escrito aqui, e o que está escrito no próximo item aqui é que essas fibras, como eu falei, elas são difiomorfas a espaços vetoriais, porque as células de Brouwer são difiomorfas a espaços vetoriais, mas dá para ir um pouco adiante. Dá para mostrar que essas fibrações, na primeira e na segunda coordenada de cada órbita, elas são mais. As fibras são espaços vetoriais, mas elas, mais que isso, elas admitem a estrutura de fibrado vetorial. Tá certo? Na verdade, cada órbita, ela tem uma estrutura vetorial dupla. Tá certo? Quer dizer, você olha, imagina as fibras na primeira e as fibras na segunda coordenada, elas cobrem a órbita, tá certo? E que te dá, são espaços vetoriais numa direção, na direção vertical, quando você olha a fibra na primeira componente, e na direção horizontal, quando olha a fibra na segunda componente. Tá certo? E, então tá. Eu achei que tivesse exemplo aqui, tá certo? Mas tá. Eu escrevi aqui embaixo, assim, para generalizar esse exemplo do caso de Grassmanniana, por exemplo, tá certo? Você olha um produto desses, olha uma órbita dessas, a imagem inversa é um conjunto de subespaços, por exemplo, fixo V, tá? A imagem inversa, pela projeção na primeira coordenada do V, é o conjunto dos subespaços W que tem essa interseção com V, tá certo? Então, a fibra é um conjunto de subespaços com um certo tipo de transversalidade com V, a fibra sobre V. Tá? Por exemplo, no caso da órbita aberta, se você fixa V, o conjunto dos Ws na fibra da órbita aberta é o conjunto de subespaços que são transversais a V. Tá? Claro, você varia V, você varia esse conjunto, tá certo? E, em geral, dá para fazer isso também, tá certo? Isso aí eu fiz no primeiro artigo que eu fiz disso, tá certo? Que era sobre semigrupos maximais. Eu precisei desse tipo de coisa, é possível descrever o mesmo tipo, as fibras, por transversalidade, desse jeito, entre
subvariedades parabólicas de um flag e o nil radical de outro, tá certo? Eu abri aqui para fazer uma certa, vamos ver onde é que está, maximal, está aqui. Está nesse artigo, esse artigo aqui vamos ver, página 4, esse artigo aqui acho que é o primeiro artigo que eu publiquei sobre esse assunto, que é o artigo sobre semigrupos maximais. Esse artigo acho que é de 98, que eu fiz em 98, saiu publicado um pouco depois, tá certo? 2000, 2001, uma coisa assim, tá? E aqui eu faço esse tipo de construção, página 4, tá certo? Tá aqui, que é olhar o nil radical, esse C-teta é o nil radical de uma álgebra, e o P-teta é a álgebra, tá certo? E esse lema caracteriza a fibra, tá certo? Que são as coisas que são transversais com o nil radical. Isso aqui é para a órbita aberta, tá certo? Vale nos outros casos, tá? Então tá. Então, acho que sobre órbitas e nação dupla tem algumas informações que é onde entram as aplicações. Além dessas coisas de transversalidade, tá certo? Aqui órbitas abertas. Deixa eu comentar um pouco mais sobre as órbitas abertas, porque é o que eu sei, tá certo? As outras órbitas eu sei pouco, assim, não estudei, essas coisas não foram muito estudadas, tá certo? E as órbitas abertas, elas têm algumas caracterizações. A primeira delas, que é isso, que apareceu para estudar geometria, muita geometria em variedade flag, que é para sugerir o estudo de geometria, é que a órbita aberta ela é difiomorfa ao fibrado tangente e ao fibrado cotangente dos dois flags. Os dois flags são difiomorfos entre si, então os fibrados tangente e cotangente são difiomorfos a essa órbita aberta. Tá certo? A forma de estabelecer esse difiomorfismo é olhar o nil radical das álgebras parabólicas. Tá certo? Por um lado, um nil radical parametriza o espaço tangente na origem, e o outro nil radical parametriza o espaço cotangente, identifica com o espaço cotangente na origem. Tá certo? A partir dessas identificações, dá para provar esse difiomorfismo que está aí. Tá certo? Por exemplo, no caso do SLN, esse N-teta aí é uma álgebra de matrizes triangulares superiores em blocos, tá certo? Com zero ao longo dos blocos diagonais, tá? E a forma de lidar com isso é que é via espaço homogêneo. Você identifica Bem, a forma de lidar com as órbitas é olhar o espaço homogêneo. No caso da órbita aberta, ela dá um espaço quociente desse tipo, em que o que falta para chegar no flag é multiplicar esse NA, que está no denominador, multiplicar pelo grupo N, que é o grupo nilpotente. Tá certo? E uma outra identificação, que é o que a gente tem explorado aí junto com fibrações de Lefschetz, que eu vou falar, é a identificação da órbita aberta com órbita adjunta na álgebra de Lie. Tá certo? Então, o flag ele pode ser definido por um elemento que eu chamei de elemento característico, esse H-teta, e a órbita adjunta, não compacta, do grupo se identifica a órbita aberta. Tá? Então, tá. Aqui eu repeti alguma coisa que está aí, tá certo? Tá. E a ideia, nessa identificação com a órbita adjunta, que eu vou dar o exemplo aqui um pouquinho para diante, tá certo? O fibrado tangente e o fibrado cotangente, eles aparecem, assim, as fibras do fibrado, as fibras das projeções, eles aparecem como subespaços
afins dentro da álgebra de Lie. Tá certo? A razão é que tem um teorema de álgebras de Lie que, se você conjuga um elemento regular, tá certo? Por uma matriz nilpotente, triangular superior, ele dá o próprio elemento regular mais um x que depende diffeomorficamente da matriz nilpotente, tá certo? A aplicação que leva a n em x aí nessa igualdade é um diffeomorfismo. A imagem desse diffeomorfismo é o que dá fibra quando a gente faz a identificação com a órbita disjunta, tá certo? Tem uma coisa bonita aqui que eu guardei esse exemplo, que, aliás, gastei mais de uma página fazendo o exemplo do SL2R, tá certo? A álgebra SL2R, eu vou fazer aqui da órbita disjunta, principalmente aberta, ela tem essa base que está aqui, XHY, tem o grupo N, é esse grupo nilpotente aqui, tá certo? No caso complexo, o grupo nilpotente é o X, com X em R, faltou fechar o conjunto do grupo nilpotente aí, tá certo? No caso real é X em R, no caso complexo é X complexo, tá certo? E aquilo que eu afirmei lá, a hora que você conjuga por uma matriz nilpotente, aparece essa matriz aqui, que é unipotente, tá certo? E que soma com H, não é unipotente, é o H mais uma matriz nilpotente, que é essa conta que faz aqui, tá certo? E para triangular inferior é igual. Então, quando você varia o xzinho, o x minúsculo, isso varia numa reta em SL2. No caso de SL2R tem dimensão 3, isso aí é R3. Então, quando varia x minúsculo nessa igualdade aí, o x maiúsculo aí está fixo, tá certo? Isso aí vai variar numa reta de R3, tá certo? E para triangular inferior é a mesma coisa, só que você vai ficar, ao invés de matriz triangular superior, vai ficar matriz triangular inferior, tá certo? Então tá, como que é a órbita disjunta? A órbita disjunta você descreve melhor, a órbita disjunta você escreve melhor como tomando essa outra base, que é base de matriz antissimétrica e matriz simétrica, tá certo? E a matriz antissimétrica, matriz simétrica primeiro e matriz antissimétrica depois, e você tem a forma quadrática dada pela forma de Cartan-Killing, que é essa forma não positiva definida, tá certo? E gente gosta de chamar isso aí de forma de Lorentz, né? Tá certo? E a órbita disjunta, essa que eu estou lhe dando aí, ela é dada por esse hiperboloide, tá certo? Hiperboloide de uma folha, tá? E, assim, na construção toda que a gente faz, tá certo? Deixa eu voltar aqui em geral. Essa órbita disjunta aqui, as fibras, essa órbita disjunta, ela se identifica com a órbita aberta no produto. No produto a gente tem dois conjuntos de fibra, a parte vertical e a parte horizontal. A parte vertical e a parte horizontal, quando a gente faz essa identificação, elas vêm em subespaços afins, quer dizer, em planos, num espaço vetorial, trasladados da origem, que não passam pela origem, tá certo? Nesse exemplo de SL2 aqui, o modelo é o hiperboloide, tá certo? Uma coisa manjada, eu até achei uma figura aqui, porque eu acho legal esse negócio, tá certo? Que é esse hiperboloide que está aí. Eu procurei no Google uma figura de hiperboloide, tá certo? E escolhi essa aí para ser uma coisa bem concreta e que talvez não esteja bem feito, mas o certo é que esteja feito. Você olha dois conjuntos de retas aí se interceptando, tá certo? Que é o que constrói o hiperboloide. O hiperboloide é construído por pares de retas, na verdade um deles só por revolução, né, tá certo? Mas você tem os dois, esses dois conjuntos de retas são as fibras quando a gente faz a identificação com naquela variedade de produto, tá certo? Então é a variedade
regrada, assim que chama, né? Superfície regrada na geometria diferencial do curso de cálculo X, tá certo? Então, só que é uma superfície duplamente regrada. Aquelas órbitas adjuntas, elas são também superfícies duplamente regradas, tá certo? Só que aqui são retas, que são essas órbitas do grupo nilpotente, que tem dimensão 1, nesse caso aí, tá? E esse tipo de coisa dá para fazer em grupo de posto 1, que eu marquei aqui, tá certo? Em grupo de posto 1. No caso, assim, a única variedade flag é a esfera, tá certo? O W0, que é aquele elemento, é o único elemento do grupo de Weyl, e o W0 é a aplicação antípoda da esfera, tá? E aí a gente tem, do mesmo jeito no caso do SL2R ou SL2C, são grupos de posto 1, a gente tem duas órbitas no produto cartesiano, tá? Então tá, eu coloquei um problema aqui para não deixar de falar de problema, tá certo? Tudo que eu falei com mais detalhes foi sobre a órbita aberta. Então o problema que acho que está aberto ainda, que não tá estudado sistematicamente, é olhar as outras órbitas, tá certo? Então a pergunta que eu coloquei é se dá para escrever as outras órbitas como subvariedades regradas ou duplamente regradas, tá certo? Então, sei lá, talvez em algum espaço de representação da ação do grupo G ou de algum outro grupo que está aí, tá certo? Que é o que acontece com a representação adjunta que aparece na órbita aberta, tá certo? As outras órbitas são fibrados vetoriais, portanto, o fibrado vetorial é, por definição, variedade regrada, tá certo? Nesse caso é fibrado duplamente vetorial. O que eu estou falando é se dá para olhar isso daí como subvariedade de espaço vetorial regrada nesse sentido que tem. Tá? Então isso são as generalidades sobre órbitas abertas que eu armei aqui para falar, tá certo? O que eu vou falar agora são algumas aplicações desse ponto de vista das variedades flag, tá certo? Alguns teoremas que foram feitos ao longo do tempo, tá? Antes de começar lá, me permitam respirar um pouco, me digam, por favor, se eu estou vivo aqui ainda. Tá? Deixa eu olhar a tela. Tá, a tela está aqui, tá certo? Estou vivo ainda, né? Tá. O problema dessas apresentações, pelo menos quando a gente dá aula, a gente começa e fica falando sem parar. Dá uma canseira, aí tem que dar uma parada. Tal. Eu acho que todo mundo aqui já está com experiência disso, tá certo? Tem que dar uma parada para dar uma respirada, porque senão. E tem que olhar, ver se está todo mundo aí ainda. Tá certo? Tá? Então tá, pessoal. Deixa eu falar então um pouco de coisas que foram feitas, tá certo? Então a primeira coisa que a gente começou a estudar, a primeira coisa que eu vou falar, não é a primeira coisa que foi, são algumas estruturas geométricas nas órbitas. Assim, a maior parte das coisas que vão aparecer aqui são as órbitas abertas, tá certo? Que são órbitas adjuntas também, tá? Então, primeiro, na órbita adjunta, a gente tem uma forma simplética que vale sempre, que é a chamada forma KKS, Constant Kirillov-Soriot, tá certo? Que tem uma definição geral, tá certo? Eu incluí esse tipo de coisa no meu livro, tá certo? No caso semisimples, a órbita adjunta, a representação adjunta é equivalente à representação coadjunta, então KKS constrói no coadjunta, mas por essa equivalência passa para cá, e você tem essa forma simplética que é amplamente utilizada em geometria simplética, tá certo? No caso de grupos complexos, a gente tem outra. Bem, tá, essa forma simplética é uma estrutura geométrica na órbita aberta, tá certo? Que é a órbita difiomorfa a órbita adjunta,
tá? No caso complexo, isso daqui é específico para grupo complexo, em álgebra semicimples complexa, a gente tem uma fórmula limitiana natural, tá certo? Que ela é definida desse jeito, onde o que aparece como produto interno aí, que não é produto interno, é a forma de Cartan-Killing, tá certo? E define uma forma limitiana desse, onde tal é uma evolução, tá certo? Conjugação em relação à forma real compacta. Isso aí dá uma forma limitiana, bem definida, só vale para álgebra complexa, tá certo? E uma das coisas que a gente demonstrou ao longo do tempo, que se a gente restringe essa forma limitiana, mostrou não, na verdade aqui não tem muito o que mostrar, tá certo? Se a gente restringe a forma limitiana, a estrutura limitiana, tem o que mostrar. Restringe a estrutura limitiana à órbita adjunta, isso aí te dá uma forma limitiana na órbita adjunta, tá certo? E mais que isso, quer dizer, a restrição da forma, da parte imaginária, de uma forma limitiana é uma forma simplética, tá? Essa restrição é uma forma simplética também na órbita, tá certo? Isso aí sim, isso aí é um teorema, tá certo? Teorema não, é um resultado que tem que ser demonstrado, tá? Essa forma simplética ômega, que eu chamei de ômega minúsculo, ela não é a forma KKS, tá certo? É uma outra forma simplética, tá? E o que está escrito aqui é que com isso a gente joga na órbita aberta, joga na órbita aberta, que é difiomorfa, a órbita adjunta, a gente joga essas duas estruturas através do difiomorfismo, tá certo? Então, a órbita aberta, aí é geral, a órbita aberta tem uma estrutura simplética natural. No caso complexo, ele tem até duas estruturas simpléticas diferentes, tá certo? Que é a ômega maiúsculo e a ômega minúsculo, tá certo? Assim, e aqui eu escrevi uma linha para dizer o seguinte, que isso aqui, assim, eu não explorei, não consegui achar um caminho para explorar isso daqui, fica aí como um problema pessoal, é que a órbita aberta é uma subvariedade aberta do produto de Flages. E o produto de Flages tem uma série de estruturas geométricas, é uma variedade Flages, da variedade produto, tá certo? Tem uma série de estruturas geométricas que você pode definir aí por restrição, tá certo? Então, até problemas são... O problema de cima, na verdade, além de relacionar essas formas simpléticas que está escrito lá, é olhar outras estruturas geométricas na órbita aberta ou, eventualmente, em outras órbitas, obtidas por restrições dessa maneira, tá certo? Até onde eu sei, essas coisas não estão estudadas de forma sistemática, tá certo? Deve ter literatura, isso é coisa mais ou menos clássica, tá certo? Muita gente lida com isso, mas eu não sei o quanto sistemático, tá? Outra estrutura geométrica, isso aqui gerou uma série de artigos junto com Elizabeth, Lino e outras pessoas, pessoal com origem lá bem, a Elizabeth me diz qual é a origem, tá certo? Mas gerou uma série de coisas. A Elizabeth, quando estava no pós-doc aqui, a gente estava conversando e ela me falou dessa construção chamada fibração de Lefschetz. Aí eu sugeri essa construção aqui, para a fibração de Lefschetz, em órbita adjunta, tá certo? O que é a fibração? Essa construção, que é tomar dois elementos na álgebra de Lie, tá certo? E tomar dois elementos na álgebra de Lie, a gente toma a função altura, tá certo? Então, a função altura na órbita adjunta, nessa órbita adjunta, que é uma órbita aberta no produto de Flages, tá certo? Essa função altura que é definida por isso, onde dessa forma,
tá certo? Onde isso que aparece aí não é um produto interno, não é forma de Cartan-Killing, tá certo? Então não é uma forma, não é uma forma positiva definida. Na verdade, a teoria que a gente desenvolveu foi uma teoria complexa, tá certo? Então a álgebra de Lie é complexa, essa forma de Cartan-Killing assume valores complexos e essa função altura é uma função complexa, tá certo? Mas, assim, em princípio, essa definição vale para álgebras reais, tá? Assim, é clássico no caso para grupo compacto, esse tipo de construção é clássico, essas funções são as funções altura, tá certo? Então tem teoria de Morse feito para isso. Mas para essas fibrações de Lefschetz, assim, elas não assim, não tinham sido estudadas até aqui, tá? Então um dos problemas, primeiro problema que a gente teve que olhar é ver se isso aí é de fato o que se chama de fibração de Lefschetz, tá certo? Que é uma, assim, que tem uma estrutura boa, quer dizer, essa função é bem estruturada, tá certo? Então, o primeiro teorema que a gente demonstrou, já publicamos, eu acho, tá certo? Quer dizer que no caso regular, tá certo? Quer dizer, no caso, na verdade, em que a função altura é definida por um elemento regular na álgebra, então isso aí é, de fato, uma fibração de Lefschetz, quer dizer, define um fibrado, vamos dizer assim, num aberto e denso da órbita a valores complexos, tá certo? Fibradas, quer dizer, uma fibração no seguinte sentido: essa função ela tem um número finito de singularidades e singularidades não degeneradas, tá certo? Assim, para quem está acostumado com teoria de Morse, por exemplo, é o equivalente à função de Morse para funções reais, tá certo? As singularidades, quer dizer, o hessiano é uma forma quadrática não degenerada. Só que o hessiano aqui é o hessiano complexo, tá certo? Porque tem que tomar complexo. E mais que isso, e é aqui que está a essência da coisa, isso aí até não é problema, isso é quer dizer, no caso regular, é uma coisa mais ou menos clássica, tá certo? Para Flag, inclusive, mas no caso, o problema é olhar o que acontece fora das singularidades, tá certo? E fora das singularidades, o que acontece é que as fibras do FH são subvariedades, e nesse caso complexo, elas são subvariedades complexas e todas elas difeomorfas entre si. Tá certo? Eu não estou afirmando que tem uma fibração localmente trivial, nada disso. Eu estou simplesmente falando que as fibras elas são difeomorfas entre si. Tá certo? A demonstração disso não é imediata, tá certo? Longe disso, tá? E isso a gente saiu publicado no artigo meu com a Elizabeth e o Lino, tá certo? E aqui nesse artigo tem, eu não vou colocar lá no começo do artigo, porque depois tem que voltar aqui e demora, tá certo? Tem esse teorema, tá certo? Teorema que, no caso regular, essa função altura, ela tem um número finito de singularidades isoladas, não degeneradas, tá certo? E essas singularidades são não degeneradas, SM não degenerada, e fora da singularidade você tem essa estrutura de fibração, vamos dizer assim, que as variedades são de nível, elas são difeomorfas entre si. Tá? A demonstração disso não é imediata, tá certo? Deu um trabalho, mas foi o primeiro trabalho que a gente fez nessa direção, tá certo? E a partir daí, na verdade, assim, a gente foi tentar explorar, inclusive, o difeomorfismo entre o fibrado tangente, cotangente e cotangente com a órbita aberta. Foi aí, na verdade, que apareceu a observação de que existia esse difeomorfismo, tá certo? Como espaço quociente, dá para ver isso aí mais ou menos direto, tá certo? Mas aí ficou algumas coisas, tá certo? Uma que ainda não está claro, esses dias eu andei pensando, eu acho que eu encontrei uma expressão boa para descrever essa FH, quer dizer, essa FH na órbita adjunta, ela tem uma expressão limpa, tá certo? Que é via
a forma de Cartan-Killing, mas quando a gente identifica com a variedade aberta, não é claro exatamente que expressão que é essa, tá certo? Ela tem uma expressão mais complicada, e eu escrevi aqui porque eu achei que eu encontrei. Aí eu falei, deixa eu escrever aí como problema, tá certo? Aí quando eu resolver, eu falo para vocês, falo, opa, resolvi o problema, tá certo? E dou uma balançadinha na mão, assim, que vocês não estão vendo, tá? Comemoro, tá? Tá? E um problema que está aberto, mas que está engasgado na garganta, pelo menos na minha, não sei se de mais gente, tá certo? É encontrar, quer dizer, na verdade, encontrar aquilo que se chama de dedais lagrangianos, tá certo? Para estruturas de Lefschetz. Esses dedais são que generalizam, no caso complexo, esses conceitos de variedade estável e instável, tá certo? Quer dizer, um dedal, uma situação dessas de Lefschetz, é um dedal, tá certo? É uma espécie de cone. Dedal é cônico, tá certo? Chamaram dedal porque acho que o cara é que nem eu, filho de costureira, tá certo? Então dedal é um objeto relevante para ele, o cara que inventou o nome. E devia ser acostumado com costureira, que nem eu fui, eu cresci numa sala de costura, tá certo? E dedal é um objeto conhecido para mim. E daí o dedal é uma coisa assim, é uma coisa que começa, é uma união de esferas, tá certo? Ou em que cada esfera é uma união, uma família contínua de esferas, em que cada esfera está contida num nível da função, tá certo? E assim, a ideia é que você acompanha essa família de esferas a partir de um certo nível e converge e termina numa singularidade, tá certo? Na verdade, terminar de fato na singularidade. E em questão de geometria simplética, tá certo? É tomar essas coisas como sendo variedades lagrangianas, quer dizer, variedades em que a forma simplética é identicamente nula, tá certo? Se anula, que é o que generaliza. Então, a construção geométrica, quer dizer, muita construção geométrica, da geometria, da topologia algébrica, dessa FH, é feita em cima desses dedais, tá certo? Desde que a gente começou a mexer com isso, eu tenho tentado com isso, tenho pensado muito em subvariedades lagrangianas, tá certo? Nessas situações, justamente como ideia de fazer isso, tá certo? Ainda está engasgado na garganta, tá certo? Pelo menos na minha, não sei se na dos outros, tá certo? Bem, em cima desse problema, a gente começou a fazer. Comecei com o meu aluno aqui, o Sebastião, tá certo? Que é quase meu ex-aluno, vai defender logo mais, tá certo? E o Sebastião, o S aí, que não está aparecendo, é o Baez, ninguém sabe quem é o Baez, a não ser que ele é primo daquela cantora americana, né? Tá certo? Brincadeira, não sei se é primo, não. É o Sebastião, que a gente comecei a mexer com ele com subvariedades lagrangianas em órbitas, tá certo? Principalmente em órbitas adjuntas, tá certo? E em órbitas e subvariedades desse produto cartesiano, principalmente em subvariedades abertas, tá certo? A gente chegou a algumas coisas, tá certo? Chegamos a algumas coisas tem uma construção legal que eu gostaria de falar, tá certo? Que é o seguinte, quer dizer, quando a gente tem a álgebra semisimples, a gente constrói na própria álgebra uma outra, repito, estrutura de álgebra de Lie, que é a álgebra pelo produto semidireto, tá certo? E você faz o produto semidireto da ação do grupo compacto na parte S, tá certo? E então você tem duas estruturas de álgebras de Lie. E por essas duas estruturas de álgebra de Lie, você tem duas famílias diferentes de órbitas adjuntas, vamos dizer assim. Na verdade, é um pouquinho mais delicado, não é órbita adjunta direta, tem que ser órbita coadjunta, tem que fazer identificação. A questão é que, nesse produto semidireto, as órbitas têm uma estrutura mais fácil,
tá certo? Elas são cilindros. No caso, por exemplo, aquele caso do SL2, as órbitas são hiperboloides. E hiperboloide é difiomorfo a cilindro, tá certo? Cilindro rígido e tal. E no caso aqui em geral, isso vale também, tá certo? A órbita do produto semidireto tem uma estrutura de cilindro, tá certo? Uma estrutura de cilindro desse jeito aqui, ó. Ele é a união de X aqui variando na variedade Flag, e cada K subíndice X aí é um subespaço vetorial dessa parte K. Então esse é um cilindro no bom sentido da palavra, tá certo? E o que ele demonstrou, junto com o Sebastião, foi que tem uma deformação das órbitas cilíndricas, quer dizer, das órbitas de produto semidireto, para a órbita adjunta na álgebra C, e essa deformação é deformação nesse sentido, quer dizer, você ter difeomorfismos, uma família de difeomorfismos que leva então você tem uma família, um parâmetro de órbitas que sai de uma e chega na outra, tá certo? E essa família, um parâmetro, ela preserva aquela forma hermitiana, tá certo? Então, qual que é a ideia disso? A ideia preserva a forma hermitiana, tá? E a ideia disso é você tentar usar a estrutura mais simples da órbita semidireta para fazer construções, tá certo? Para fazer construções de variedades lagrangianas. Isso a gente fez. Nesse artigo que eu citei lá, a gente constrói variedades isotrópicas e lagrangianas aqui, no cilindro, que é mais fácil, tem uma estrutura algébrica mais fácil, tá certo? E deforma para as outras órbitas, tá certo? O exemplo de SL2R é o hiperboloide, tá certo? Que é o hiperboloide, que é a órbita da álgebra semisimples, e o cilindro, que é do produto semidireto, que se deforma o cilindro no hiperboloide. Tá? Eu procurei na internet uma imagem disso, não encontrei nada bom, tá certo? Mas eu vou mostrar assim mesmo. Onde é que está flag produto aqui? Tá certo? Eu vou mostrar assim mesmo, porque não é uma imagem, um videozinho, né? É bom porque ele é muito rápido, tá certo? Mas eu vou mostrar mesmo, assim, a última vez que eu tive em Maringá, que foi há um ano atrás, tinha uma exposição aí do pessoal que fazia exatamente isso, tá certo? Com madeira, sei lá, com arame, não sei o quê, fazia, deixa eu ver se aparece aqui, que fazia isso, essa deformação de cilindro em hiperboloide. Aqui ele vai até cone, tá certo? E é muito rápido, não dá para parar para ver, mas aí, ó, ele passa no cilindro e vira hiperboloide, tá certo? Tá? E que é essa construção que a gente generaliza, tá certo? Quando eu vi essa construção, eu achei tão legal, porque eu sempre achei legal esses cestos de hiperboloide que a gente via nas lixeiras de São Paulo, tá certo? Da minha juventude. Tá? Então tá, deixa eu perguntar como é que está de tempo. O tempo original ia até as 10h30, eu estou aqui indo até as 10h30, mas não sei se foi mais rápido ou não, tá certo? Eu vou talvez termine até um pouco antes, não quero enjoar todo mundo, tá certo? Mas eu estou indo até as 10h30, um pouquinho por aí. E também parar um pouquinho. Estou vivo ainda? Está vivo. Até 11h30, né, Luiz? 11h30, claro. É o horário de verão, foi extinto, desculpa. Tá, 11h30, perfeito. Tá. Então eu estou indo até as 11h30. Não, é que se fosse 10h30... Oi. Fala. Luiz, olha, aqui o Vitor. Alguém falou Luiz, né? Sou eu. Tudo bom, Vitor? Fala. A gente poderia ter o prazer de ver sua cara completa? Podia o quê? De ver sua cara completa. Não, tá, eu vou pôr aqui, deixa eu ver como é que é. Espera um pouquinho. Eu vou pôr aqui, que aí a hora que... Tá bom.
Aí eu não vejo vocês, esse que é o problema, tá certo? Assim, eu tô... Tá. É que, assim, eu tenho... Como eu estou compartilhando, Vitor, ou eu mostro isso, eu sei. e eu abri, na minha tela, eu abri o meu vídeo. Mas aí eu não vejo vocês, tá certo? Tá. Tudo bem. Tá bom, então tá, estão me vendo? Estou vendo. Então deixa eu terminar a apresentação aqui. Eu vou voltar a apresentar, e a hora que eu parar para falar, eu ponho a minha cara aí, tá bom? Tá. Então deixa eu falar assim. Vou até passar meio rápido. Tá, tudo bom. E aí, Vitor, tudo bom? Aliás, como é que estão as coisas? Tá, tudo bom. Então, a primeira coisa onde apareceu isso daqui, que eu... Alô? Então, primeira situação que apareceu foi quando eu estava vendo semigrupos, e estava vendo, eu já mostrei aqui o artigo, estava olhando semigrupos maximais, tá certo? E que me apareceu uma caracterização de semigrupos maximais via esse conceito de conjunto deconvexo, tá certo? Que é o quê? Um conjunto, primeiro, você começa com um conjunto de uma variedade flag e define na variedade flag dual o dual desse conjunto. O que é o dual desse conjunto? Está aqui, ó, em termos de órbita aberta do produto, o C estrela é o maior conjunto na variedade flag dual, tal que a hora que fizer o produto cartesiano do C com C estrela, ele cai dentro da órbita aberta. Tá certo? Pode ser que não exista, pode ser que o C estrela seja vazio, mas se existir, é o maior deles, tá certo? Que tal que o produto caia na órbita aberta. Tem uma caracterização, que é de onde a gente começa, na verdade, o C estrela, quando a gente parametriza as células abertas de Brouwer pelo dual, C estrela, na verdade, é o conjunto das células abertas de Brouwer que contém o C, tá certo? Daí vem o termo convexo, tá certo? Um conjunto convexo de Rn é um conjunto que é a interseção dos semi-espaços que contém esse conjunto, tá certo? Tá? Então tá. Então a C estrela está aqui, é o conjunto dos hiperplanos, o dual de um subconjunto do espaço projetivo, é o conjunto dos hiperplanos que não interceptam o conjunto C, tá certo? Então tem um, vamos dizer assim, um sabor todo de conjunto convexo isso daí, tá certo? E o teorema que eu demonstrei nessa época é essa caracterização de semigrupo maximal, na verdade, semigrupo maximal de tipo θ. Quem está vendo meu curso aí sobre tipo flag de semigrupo, você tem o tipo flag do semigrupo, ele é maximal do tipo θ se ele for um semigrupo de compressão aqui, na verdade, ao invés de B, deveria ser C aqui, no final aqui, isso aqui deveria ser C, tá certo? Tá errado aqui, tá certo? É um semigrupo de compressão não, C é aqui, desculpa. Tá errado? Não. Tá todo errado aqui. Isso aqui deveria ser o C, tá certo? É o semigrupo de compressão. Então, eu tenho uma caracterização de conjunto, semigrupo maximal, assim, eu acho que é a única caracterização de semigrupo maximal que existe, tá certo? Em grupos de Lie simples. Uma outra coisa nessa direção de semigrupos eu fiz junto com... Isso foi a tese, uma parte da tese do Marcos, aí de Maringá, do Marcos Verne, depois a gente publicou junto com o Oswaldo, tá certo? E que caracteriza, olha, a ação de semigrupos em variedades, em órbitas adjuntas, e em particular nas órbitas abertas do produto. Tá? Me dei conta, quando estava escrevendo isso, que tem um problema interessante aqui, que é fazer o mesmo para as órbitas não abertas. Tá certo? Isso nunca foi feito. A gente deixou isso de lado, tá certo? Mas para as órbitas não abertas, o que acontece? Para as órbitas fechadas é o próprio flag, mas para as órbitas não abertas, não é.
tá? Então, isso que está aí, são 23, são 10h23, não se preocupa, Josinei, eu sei que é 11, tá certo? Tá. Então, tem outras coisas, uma outra coisa que eu tive trabalhando recentemente, eu não vou falar muito disso, tá certo? São representações, eu que tenho mexido um pouco em representações por uma questão desses momentos de expoentes de LEPO9, eu tive que aprender um pouco de teoria de representação de grupo, tá certo? Que eu descobri que existe os chamados operadores de intercâmbio que estabelecem isometrias ou equivalências entre representações de grupos de Lie. Esses são, eu estou chamando de operador de Knapstein, essas coisas foram escritas em 68, 69, 70, por aí, por o Knapp, esse mesmo do livro, que escreveu o livro depois. O Stein é um cara conhecido de geometria de grupos, e geometria complexa, na verdade, tá certo? E eles definiram os operadores que estabelecem equivalência entre representações. Eu escrevi aqui, por questão de completude, o que são essas representações, tá certo? Elas são definidas por cociclos, que por sua vez são definidos a partir de decomposição de Wasawa, e tem essa definição que está aqui, são representações em espaços de funções de Flag, tá certo? Então, essas representações, elas assim, exaurem as representações irredutíveis do grupo, quer dizer, esse aqui é o arroz com feijão da teoria de representação de grupos semicimples. Isso desde a época de como é que chama? De Gelfand, dos cursos lá, depois a Harishchandra, isso década de 40, década de 50, essas representações aparecem. E o Knapstein definiram operadores que definem a equivalência, e eu notei, quer dizer, recentemente, que dá para definir esses operadores de intercâmbio usando a ação no produto, tá certo? Então tem uma expressão aqui, tá certo? E que aparece que, assim, do meu jeito de ver as coisas, é mais geométrica. A definição original do Knapstein é extremamente analítica, que às vezes a gente não vê geometricamente o que está acontecendo. Tá certo? Então tem uma definição, isso aqui você define como uma integral, você pega uma função, acha a imagem inversa dela numa órbita, tá certo? E depois integra ao longo da fibra da outra projeção. É bem legal, é coisa, assim, tem uma construção parecida com isso, clássica, que é chamada transformada de Radon, tá certo? Que assim o pessoal usa como é que chama? Em radioterapia, né, para aplicar transformada de Radon, é uma construção parecida com essa. Você integra uma função ao longo de fibras. Tá certo? Isso aí é construção legal. E esse operador do Knapstein eu verifiquei recentemente que é uma construção desse tipo. Tá certo? E dá simetrias expoentes do EPO9. Então tá. Então, para terminar, deixa eu falar uma coisa que eu imaginei. Assim, depois a gente tem um seminário nosso aqui, que tem o último seminário, se eu não me engano, o último ou penúltimo, não sei, foi o seminário do Mauro, ele falou sobre um sistema dinâmico em grupos compactos, que é um sistema dinâmico definido pela potência de um elemento. Então ele calculou lá entropia e etc. E eu estava mexendo com isso e me veio na cabeça esse tipo de transformação que deve dar um sistema dinâmico parecido. Não tenho a menor ideia do que é isso, eu coloquei aqui, só porque quando eu estava pensando nessas coisas para preparar a apresentação, me veio na cabeça, e porque estava com esse negócio do sistema dinâmico lá do Mauro na cabeça também. Que é assim, quando você tem essas órbitas são órbitas do produto, tá certo? E, bem, no produto você tem gráficos de funções. Os gráficos das funções entre os flags, eles são subconjuntos do produto cartesiano. Por exemplo, se você está num flag alto dual, tá certo? Então são aplicações do flag nele mesmo. Bem, isso A. B.
Existem órbitas, no caso da órbita, bem, as órbitas, como eu falei, elas são fibrados vetoriais, tem estrutura de fibrado vetoriais. Então, quando você olha a estrutura de fibrado vetorial, em que a fibração é dada pela projeção numa das coordenadas, tá certo? Então, o que você faz? Pega uma seção de um fibrado desses. Quando você pega uma seção de um fibrado desses, ela te define um subconjunto do produto cartesiano, tá certo? E, por identificação, e você vai, pega uma seção de um fibrado em relação a uma projeção, tá certo? E projeta no outro lado. Isso te dá uma aplicação do flag no flag, tá certo? Pergunta, que aplicação que é essa? Tá certo? Bem, se a seção é seção nula, então essa aplicação é a ação à direita do grupo de vaia, tá certo? Não tem muito segredo, tá certo? Se a seção não é a seção nula, então essa aplicação é, na verdade, homotópica a isso, tá certo? E o que eu pensei foi falar, isso aqui deve dar um problema legal, tá certo? Para o pessoal de sistemas dinâmicos, ou mesmo o pessoal de topologia, tá certo? Estudar a dinâmica dessas aplicações. Você fixa, por exemplo, uma forma diferencial, tá certo? E define uma aplicação dessas e itera e vê o que dá. Aí você olha pontos recorrentes, medidas invariantes, expoentes de Apunov, coisas desse tipo, tá certo? São aplicações que eu desconfio, com quase certeza, que nunca foram consideradas como um excelente exemplo de sistema dinâmico. E, por exemplo, em topologia, como eu falei, essas aplicações elas são homotópicas a elementos do grupo de Weyl. Tá? Então tá, pessoal, deixa eu parar aqui com esse exemplo. Isso aqui é chute, tá certo? Não tem ideia, mas pode ser interessante, tá certo? Então tá, a pedido do Vitor, eu vou pôr minha cara aí, tá certo? Ó, pus camisa chique aqui, tá certo? Para falar para vocês, tá? Então tá, pessoal, paro por aqui. Deixa eu... onde é que... Estão me ouvindo? Alô? Não. Tá. Queremos agradecer ao Dr. Luiz Antônio Barreira pela palestra e informo que as perguntas podem ser realizadas na caixa de atividade ou o participante poderá ligar o microfone e realizar a pergunta ao palestrante. Ô, Vitor, eu tirei minha carona daí. Pode falar, desculpa. Temos uma pergunta do senhor Josinei de Souza. Ele quer saber acerca do interesse em ações de produtos de grupos GXT em produtos de flags. FXF, ação produto direto, por exemplo. Não entendi a pergunta, Josinei. Repete para mim, por favor. Deixa eu falar, então. Só uma dica, não se conversa. Tá. Vai falar. Eu pensei no seguinte, Luiz, se tem interesse em você, em vez de considerar um grupo agindo em ambas as entradas dos flags, né, do produto de flags, você considerar um produto de grupo agindo nesse produto de flags. No caso, por exemplo, da ação direta, ou seja, o primeiro grupo age na primeira coordenada, no primeiro flag, o segundo grupo age na segunda coordenada, no segundo flag. Ou outros tipos de ações, né, que misturam aí os dois grupos, sei lá, produto semidireto, alguma coisa assim. Você acha que tem interesse ou ainda está muito prematuro para falar desses tipos de ações? Em certo sentido, isso tá escondido aqui, porque quando você tem, assim, em geral, isso não foi levantado, tá certo? Mas pode ser que tenha interesse, sim, tá certo? Porque às vezes a gente está olhando essas bicocientes, que é alguma coisa assim, pode ser que tenha coisa interessante. Certo? Tem coisa desse tipo nisso que eu falei, quando você tem o grupo P-teta e o grupo P-teta estrela, tá certo? Então, assim, você tem os dois grupos agindo, tá certo? Essas fibras que eu falei, elas são órbitas desses dois grupos, elas são transversais e etc,
tá certo? Então apareceu isso aí, mas não, assim, essa pergunta que você está fazendo pode ser que tenha algum problema, assim, pode ser interessante olhar esse tipo de, assim, o que aparece muito aí é a geometria de incidência. Então, é claro, geometria, quando você está vendo órbitas de dois grupos diferentes agindo no mesmo lugar, a incidência entre as órbitas, interseção, transversalidade, esse tipo de coisa, é relevante, claro, não tem dúvida. Tá? Ok, Luiz, obrigado. Não, seja por isso. Eu também tenho pergunta, posso fazer? Manda ver, estou ouvindo. Primeira, na célula de Bruhat, tem alguma aplicação que leva uma célula maior na menor? Que a gente pudesse usar para fazer a aplicação? Que eu saiba, não. Natural que eu saiba, não. Quer dizer, o que eu pensei nessa aplicação que eu falei no fim aí, mas não faz isso, não. Eu imaginei que talvez fizesse, mas acho que não. Tá certo? Não faz isso. Mas não conheço. Talvez tenha alguma aplicação dessas, dada por forma diferencial, que faz exatamente isso. Mas não sei, não tenho ideia. Parece que usaria para pôr dados da órbita aberta numa órbita menor, não é? Seria você fazer aquilo que você vive procurando, que é compartificação de coisas, tá certo? Faço algo assim. O que é? Não ouvi. Aí, tá bom, vou continuar procurando. Outra coisa. Fala. Outra coisa. No caso que vocês estão procurando os dedais, né? Se você encontrar só... Vocês não, nós, não foge não. Fala. Se a gente encontrar só um círculo evanescente lagrangiano, só o lagrangiano na fibra, e souber que ele é totalmente evanescente, quer dizer que ele vai para a singularidade só continuamente. Daí tem um truque que faz encontrar um dedal lagrangiano. Isso me contaram, né? Eu não sabia. Então dá para tentar procurar só nas fibras os lagrangianos. Sem dúvida. Eu tive uma ideia essa semana, por isso que eu pus aí. É aquele outro negócio, aquele que eu falei assim, ó. Eu pus o problema aí porque eu acho que eu tenho uma ideia boa para resolver. Daqui uma semana eu falo, resolvi. Tá bom, obrigado. Não estou ouvindo, Elizabeth. Tá tudo bem. O problema de conjectura, para ficar mais chique o próximo paper. Aí você fala, resolvi a conjectura. A conjectura, perfeito. Bom, obrigado. Tá. Sr. Martinho, eu estava... Quando você começou a apresentar essa estrutura de produto, você começou a falar na órbita, mas ali a órbita inicial era a órbita de um grupo, né, da ação do grupo, né? A parte de semigrupo é aquela teoria que você explorou naquele artigo ou naquele manuscrito de órbitas, né? Você explorou nesse produto F θ por F θ estrela aquelas questões dos conjuntos controláveis invariantes, né? Para dizer a verdade, eu nem estava lembrando desse artigo. A parte de semigrupo é esse artigo que eu citei aí, do Marcos Nozon, meu Marcos Nozon. Essa parte de semigrupos, foi a única coisa que a gente fez, foi olhar a órbita aberta, tá certo? E órbita aberta é órbita adjunta, e descrever os conjuntos de controle nessa órbita aberta, tá certo? Nessa órbita aberta. Na verdade, a gente usou o fato de ser órbita aberta, porque a gente olha de alguma forma o produto de conjunto de controle em F com conjunto de controle em F θ, tá certo? Em F θ e conjunto de controle em F θ estrela. Tá certo? Isso aí é essencial. Então aparece o uso, mas é a órbita adjunta que se identifica com a órbita aberta. Tá certo?
E, então é isso que aparece. E aí tem um negócio legal, que assim, isso aí é não compacto, tá certo? Então, o semigrupo aí não tem conjunto de controle invariante, tá certo? Não tem conjunto de controle fechado, tá certo? Então, você anda pelo semigrupo, chega um momento que você sai e vai embora, vai para infinito, tá certo? E os conjuntos de controle, esse que é mais legal ainda, eles não são ordenados entre si, tá certo? Você não sai de um conjunto de controle e vai para outro, tá certo? Você sai do conjunto de controle, vai para infinito, para frente, e quando você sai dele, você vai para infinito também para trás, tá certo? Você não cai em outro. Então é um fenômeno assim legal. Agora tem as outras órbitas, tá certo? As outras órbitas, que é o problema que eu coloquei aqui. Esse eu não tenho ideia ainda de mexer, não sei nem se mexer, por isso eu não vou comemorar ele. Legal, obrigado. Muito legal. Alguém tem mais perguntas? Eu tenho uma pergunta. Tá todo mundo bem, pessoal? Tá tudo em ordem, apesar do isolamento? Vamos. Tá. Uma sugestão da senhora Ana Mereu, que todos liguem o microfone e batam uma salva de palmas para o senhor Luiz Antônio Barreira. Obrigada. Marcado. Muito obrigada, senhor Luiz. Senhor Josinei, o senhor deseja falar algo? Antes de encerrarmos? Bem, um bom almoço para todos e nos vemos para a próxima palestras, 2h30. Onde é o almoço? Às 2h30. Onde é que vai ser o almoço do evento? Onde é? No iFood. No iFood, é isso aí, exatamente. É. Nem isso a gente está fazendo aqui, pô. A gente não tem comprado, a gente tem feito. A gente está no isolamento total. Então, encerramos agora a primeira sessão do terceiro Simple. Muito obrigada pela presença de todos. Então, até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau para vocês. Até mais. Até mais. Tchau, obrigado, Luiz. Até mais. Tchau, tchau.